Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem está em casa e nos acompanha. Nós celebramos hoje na igreja a festa de São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude e dos seminaristas. Sou dos mais jovens. Partiu deste mundo com 23 anos e teve tempo para ser santo, para escolher a parte de Deus e ser um grande modelo de juventude e de entrega à juventude. Celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, como diz, eu gosto de Teixeira de Pascoais, o poeta português, que dizia: o homem sonha, Deus quer e a obra nasce. E também do trabalho, do sacrifício e sobretudo do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje vamos lembrar nesta Eucaristia Avelino Correia, Hildeberto Pascoal, Carminda Valente da Silva, e tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu, às vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todos os dons espirituais, que reuniste no jovem São Luís Gonzaga a prática da penitência e uma admirável pureza de vida, concedei-nos, por seus méritos e intercessão, que o imitemos na penitência, já que não o imitamos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem amaldiçoar. Por ti serão abençoados todas as nações da terra. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou consigo Lot. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Tomou consigo Saraia, sua esposa, seu sobrinho Lot, todos os bens que possuía e os seus servos que reunira em Arã, e partiram em direção à terra de Canaã. Tendo chegado à terra de Canaã, Abraão atravessou o país até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhes: darei esta terra à tua descendência.
E Abraão ergueu ali um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido, subindo dali até ao monte situado ao oriente de Betel. Armou lá a sua tenda. Entre Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ergueu um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois foi prosseguindo de acampamento em acampamento até chegar a Negeb. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Segundo o julgamento que fizerdes, sereis julgados. Segundo a medida com que medirdes, vos será medido. Porque olhas o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como poderás dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, enquanto a trave está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista, e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Palavra da salvação. Neste dia de São Luís de Gonzaga, o Evangelho fala-nos de julgar. Nós não podemos evitar de julgar.
Será isso que o Evangelho fala? O que é que o Evangelho se refere? Este Evangelho é o princípio do discurso da montanha, onde Jesus dá o Pai Nosso. Termina com o Pai Nosso. E, portanto, é todo um contexto. E o que é que significará para Jesus julgar? O que é que significa a palavra julgar no contexto da Bíblia? Em primeiro lugar, Jesus quis instruir os discípulos para a caminhada como apóstolos. E Jesus exagera entre o cisco do olho alheio e a trave no próprio. Pode refletir um provérbio particular de então do tempo de Jesus. Esta comparação pode não ser de Jesus, mas era conhecido dos apóstolos. Era um provérbio que quer dizer alguma coisa. Ver o orgueiro na vista do vizinho e não ver a nossa trave reflete uma tolerância total com o nosso mal, com o mal que está em nós, e uma intolerância completa com a relação aos outros. E isto era o que se vivia-se, portanto era comum. E Jesus sublinha aos apóstolos e dizer: vós não podeis ser assim. E por isso os homens ao longo dos tempos foram compondo provérbios que iluminam claramente as culturas e as tradições. Portanto, isto era um provérbio que Jesus parte, que era conhecido dos apóstolos, para ilustrar como os apóstolos devem ser. No provérbio de hoje, Jesus pretende chamar a atenção dos seus discípulos para um perigo que o cerca, o perigo de se considerarem perfeitos, superiores, e por isso se separam dos outros, como fariseus. O significado da palavra fariseu é separado. Eu ontem falei aqui no tirar da estátua do primeiro-ministro do Canadá, e aquilo que mais a mim pessoalmente me surpreende, sem julgar, é a capacidade dos políticos. Como é que os políticos de hoje julgam a ação de alguém de 200 anos atrás? Mas que capacidade é esta? Que capacidade é esta, sem estar a viver o contexto histórico, sem viver nada, julgar o primeiro-ministro de há 200 anos? É uma das coisas que a mim faz uma confusão tremenda. Como é que os políticos, como é que as pessoas são capazes de julgar? Eu não entendo. Quando há tantos males no nosso tempo. E é aqui, é neste Evangelho que isto está. Eu ouvi comentários em inglês de gente a defender que não tem defesa da ideia. O sentido do verbo julgar não é simplesmente fazer uma opinião. Na Bíblia, julgar não é emitir uma opinião. Isso é bom. Aquilo que eu estou a fazer em relação, não posso fazer mais nada, em relação ao tirar a estátua, é a minha opinião. Não há nada. Eu não estou. Agora, aquilo que o Jesus diz no Evangelho é mais do que a minha opinião. É condenar, julgar e logo a seguir condenar. Nós vivimos num tempo dentro da igreja que há muitos batizados que não vêm à igreja porque julgam que dentro da igreja que se pratica isto. Julga-se e condena-se. E Jesus não nos ensinou assim. O julgar é normal. Mas quando nós julgamos, temos que reconhecer que podemos estar errados. Não temos o direito de condenar. Eu procuro não condenar, não compreendo de maneira nenhuma tirar a imagem do primeiro-ministro. Sei que historicamente ele era evangélico, nós somos católicos, houve problemas, mas não é por isso que nós íamos dizer para tirar a estátua. Eu, se fosse o tempo do primeiro-ministro, talvez não estivesse de acordo com tudo o que ele fez. Mas 200 anos depois,
Que atrevimento é este destes políticos? E São Lucas completa: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Ninguém nos pode evitar de julgar-nos, fazermos juízos. Mas quando nós fazemos juízo, temos que reconhecer que podemos estar errados. E temos com humildade, o nosso juízo não pode ser uma sentença. Quando condenamos, quando o juízo não termina numa opinião, mas passa a ser uma condenação, aí está o mal. Porque os apóstolos e os evangelistas nos dizem o que é julgar e condenar. E há muitos cristãos que abandonaram a igreja por causa disto. É aqui um dos aspectos. Pensam que na igreja se anda só, não se tem mais nada que fazer senão julgar e condenar. E se nós condenarmos, estamos errados, é verdade. Estamos completamente errados. Nós hoje celebramos um santo, São Luís Gonzaga, que viveu 23 anos e teve tempo para ser santo. É filho de gente rica. O pai dele tinha o grande desejo de que ele fosse um nobre, fizesse a carreira militar, que eu não sei se vós sabeis, para entrar, por exemplo, no colégio militar em Portugal não é qualquer um. Nunca foi. É só de algumas famílias. Não é de todas. Aquela carreira militar não é para todos. Era só para alguns. E portanto sempre assim foi. E o pai tinha uma carreira militar para o filho, e o filho teria tudo pela frente. Mas na primeira comunhão, que fez com 14 anos, feita por um grande santo, bispo de Itália, de Milão, São Carlos Borromeu, que os italianos gostam muito. Este nome a nós soa-nos muito mal, mas foi um grande bispo de Milão. Os italianos têm muita referência por ele. Foi um grande homem. Foi ele que deu a comunhão a São Luís Gonzaga. E foi na primeira comunhão que ele se consagrou a Deus, fez a primeira comunhão tão bem feita, com tanta humildade, consagrou-se a Deus e foi para Roma estudar. Em Roma, quando estava como estudante, houve uma peste. É uma peste parecida, não é parecida com aquela que nós estamos a viver agora, que nós não sabemos como é que vai terminar. Não sabemos, nem ninguém sabe. Não sabemos, não. E eu tenho dito aqui, talvez perdoe se for com falta de humildade, foi a primeira peste que nós tentámos ultrapassar e que os nossos políticos quiseram ultrapassar sem Deus. Já houve muitas pestes na história, mas esta foi a primeira que era tão seguro, que eu não sei o que isto vai dar. Deus pode ter outros caminhos, mas eu tenho tanto medo. Porque foi a primeira peste na história. Quem sabe história, quem estuda história, quem sabe o que aconteceu no passado, esta foi a primeira que foi ter uma tentativa, e com todas as certezas, com todas. E ai de quem levantasse uma pergunta contra. Eu tenho medo disto. Tenho muito medo, porque basta ir à história. Não é preciso ter fé. É só estudar a história. E São Luís Gonzaga foi para Roma no tempo da peste. E com aquele coração tão foi por o meio da peste, a cuidar dos doentes, porque nas pestes da história, muita gente morreu na rua, abandonados. E foi a igreja. Por exemplo, no tempo de São Luís Gonzaga, a igreja, mesmo São Carlos Borromeu, que viveu na mesma peste,
toda a gente aconselhava que ele fugisse e ele foi para o meio da peste. Não abandonou o seu povo. É por isso é que eu admiro-me. Eu admiro-me certas coisas. Deus nos acuda. Mas eu admiro-me, sabendo a história. Sabendo a história como foi, porque no tempo de São Luís Gonzaga e no tempo de São Carlos Borromeu, que deu a comunhão a São Luís Gonzaga, foi uma grande peste. E os dois, hoje que são santos, estiveram no meio. E foi um modelo São Luís Gonzaga, a forma como morreu. Eu hoje na oração da manhã li uma carta que ele escreveu à mãe, a despedir-se e a dizer da sua alma, um filho de 23 anos a pedir à mãe que não queria lágrimas, e que ia para o lugar certo, que ia para o lugar em que acreditava, e sobretudo porque sobretudo aquele pedido de um filho, saber que morria, a pedir à sua mãe que não chorasse, que não queria ver, que não queria tristezas, e logo a seguir os cristãos consideraram-no santo e um grande modelo de juventude. Tinha um amor extraordinário à eternidade, olhava para o tempo de Deus com muito amor. Nós temos o nosso tempo, pode ser de 70, 80, alguns é de 50, pode ser, mas é o nosso tempo, é aquilo. E o cristão não é chamado para olhar para o seu tempo. O cristão é chamado para olhar para o tempo de Deus, que é a eternidade. E São Luís Gonzaga fala-nos dessa eternidade. E nós temos tanta dificuldade a levantar a cabeça e olhar para o tempo de Deus. Estamos muito presos ao nosso tempo, às nossas coisas, aos nossos limites, e temos que estar nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer, eu vejo as pessoas um bocadinho preocupadas com a situação que estamos a viver, mas não há que ter preocupações. É fazer como os homens e as mulheres cristãs do antes de nós, noutras pestes, fizeram. Colocaram-se nas mãos de Deus. E ponto final. Colocaram-se nas mãos de Deus. E é só isso que nós temos que fazer. Então que São Luís Gonzaga nos dê força e nos ilumine. Um jovem nos dê força. Eu ontem também vos falei numa mãe em Portugal que os políticos agora a tentarem tirar uma menina pequenina porque se recusou de pôr a máscara na escola. Imaginem um bebê de 2 anos ou 3 anos a pôr a máscara. E foi a polícia, foi tudo tirar a menina à casa. E aquela mãe a chorar. E era uma mãe que se notava que viviam bem, que devia ter a família, era uma aldeia, devia ter a família, o apoio dos avós, o apoio de toda a família. Não era. E os políticos. E o que é que está por trás? Nós aqui na imigração, graças a Deus no Canadá, o Canadá que o primeiro-ministro sonhou e que construiu tão belamente, tão grande, não tem havido problemas com as famílias. Mas há países, por exemplo na Alemanha, por causa do emprego de algumas assistentes sociais, tiraram filhos aos pais. Eu conheci 2 ou 3 casos. E no que é que deu? Eu gostava que os governos apresentassem a análise. Deu droga e sida. Nunca mais se nortearam. E eu gostava de saber, gostava que os políticos me apresentassem os sucessos. Quantas pessoas é que tiraram às suas famílias que tiveram sucesso? Porque o pai e a mãe são a autoridade. E nós, se falarmos no dia de São Luís Gonzaga, um jovem, temos que pensar nisto. Por exemplo, nós os portugueses, o subcontinente, estamos aqui quase todos o continente, nós somos quase todos. Maria do Céu é que é lá dos Açores, não tem muitos ciganos. Lá não tem muitos.
Mas nós do continente, vemos aquelas crianças dos ciganos sujas, não sei o que mais. Porquê é que os políticos não vão tirar aquelas crianças aos pais? E aos portugueses de bem? Eu não estou a dizer para lá irem, porque eu respeito muito as famílias dos ciganos, porque não é por andar com o nariz a pingar, ou por andar um bocadinho sujo, que não se tem amor. Mas tenho, é a cobardia da política, que eles estão agora para impor um esquema e vão experimentando. Eu não tenho mínimo respeito por aquilo que está a acontecer neste momento em Portugal. E tenho pena. E nós que estamos na imigração, e há por aí tantas famílias, os disparates que tem feito em Londres, Inglaterra, os disparates que tem feito, por exemplo, na Alemanha, 2 ou 3 casos que eu conheci, mas honra seja feita no Canadá, eu não sei ali para a zona de Toronto, mas há famílias envergonhadas. E nós temos que pensar nisto, e sobretudo, no dia de São Luís Gonzaga, é bom pensar. Este jovem soube optar, e eu não vejo que crianças tenham sido tiradas aos pais, tenham feito boas opções. Se houver, peço perdão. Peço muito perdão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, elevemos ao Pai as nossas súplicas, que por intercessão de São Luís Gonzaga caminhemos na santidade e na justiça, dizendo cheios de fé: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos os fiéis da Santa Igreja, para que, a exemplo de São Luís Gonzaga, amem a oração, a penitência e a pureza de vida, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos jovens, a quem o Senhor chama a segui-lo, para que respondam como fez São Luís Gonzaga, imitando fielmente a Cristo pobre, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos membros de todas as ordens e congregações, para que alcancem a perfeição da santidade no estado de vida que escolheram, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por aqueles que estão doentes e vivem sós, para que a paixão de Cristo os fortaleça e a intercessão da Virgem Mãe sempre os ampare, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, por intercessão de São Luís Gonzaga, amemos a Deus, amar imenso, sem limites, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Concedei-nos, Senhor, por intercessão de São Luís Gonzaga, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo, para um dia participarmos na sua glória, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinda salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos.
Fazei, Senhor, que exemplo de São Luís Gonzaga, nos sentemos à vossa mesa, sempre revestidos da veste nupcial, para que da participação nestes santos mistérios nos tornemos ricos da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor, pelo testemunho admirável dos santos e hoje pelo testemunho de São Luís Gonzaga. Aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Avelino Correia, Hildeberto Pascoal, Carminda Valente da Silva, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão dos anjos, fazei que vos sirvam com uma vida digna, a exemplo de São Luís Gonzaga. Vivamos sempre a ação de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu agradeço as pessoas que participaram e algumas mensagens que nos enviaram para aqui. Eu nem sempre o vejo, mas hoje estou a ver. Portanto, muito obrigado. E nós rezamos também pelas intenções que apresentaram. E obrigado por nos acompanharem. E convidamos todos a rezar o terço conosco. Hoje temos aqui o altar do Divino Espírito Santo. No próximo domingo temos o take-out do Divino Espírito Santo. Não podemos fazer a celebração. O altar era feito na casa particular de cada um, de quem tinha as domingas. Como estamos em pandemia, não pode ser nas casas particulares. Fizemos-lo aqui na igreja, em situação extraordinária. E hoje começaremos a rezar o terço com a primeira dominga, que que seria, se tivéssemos as domingas na celebração dominical. Portanto, convidamos todos a rezarem connosco e, sobretudo, a pensarmos nesta bonita tradição do Divino Espírito Santo que marcou a vida dos santos, que marcou a Igreja, que marcou a história, marcou todos os tempos e também marcará, e se nós deixarmos, se nós permitirmos, o nosso coração. A todos muito obrigado, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe.